Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa temporada de lives aqui. Então hoje é a primeira live da nossa temporada e o tema de hoje é o que fazer quando ninguém te apoia. Já aconteceu com você? De não ter ninguém te apoiando, família, amigos, cônjuge? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Fica ligadinho aqui que a gente já começa com muito conteúdo. Já aconteceu com vocês? De não ter ninguém aí apoiando nas decisões, ou tá começando um negócio novo e não tem ninguém apoiando, decidiu fazer alguma coisa diferente e o marido não apoia, a esposa não apoia, amigas não apoiam, né? Familiares. Como é isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Primeiro, que assim, essa live vai ser a live da verdade, tá bom? Se você não está pronta para ouvir algumas verdades, talvez isso doa, mas é pro bem, tá? Eu falo que eu dou chineladinha de Crocs, que é para doer menos. Então, a ideia aqui é elevar a nossa consciência com relação a esse apoio que a gente tanto espera, tanto quer das outras pessoas, né? É muito difícil porque as pessoas não me apoiam. A gente tenta fazer alguma coisa diferente, mas não tem esse apoio não vem, é muito difícil. As pessoas sabem como nos agradar e elas não fazem nada para que isso aconteça. Elas muito pelo contrário, elas fazem coisas para nos desagradar. E aí, eu vou te dizer uma coisa. Muitas vezes, tudo isso que a gente acredita dos outros não é problema dos outros, mas está em nós. E ao decorrer aqui do conteúdo eu vou falando mais sobre isso para vocês. Primeiro, o seguinte, você não precisa de apoio quando você faz algo comum. Então, assim, todas as profissões são honradas, né? São muito importantes. Mas quando você faz algo que é comum, que todo mundo conhece, que todo mundo já ouviu falar, que é profissões comuns mesmo, né? Então, professor, você decide ser enfermeiro, enfermeira, médica, mecânico, qualquer profissão que seja comum, você não precisa de apoio para elas, né? Porque as pessoas já conhecem, principalmente quando se trata aí de família. Isso acontece muito em família, né? Quando os pais não apoiam uma profissão nova. E aí, olha só, se você resolveu ser diferente, saiba que muitas vezes você não vai ter o apoio de quem você mais queria. E eu vou te explicar por quê, tá bom? Mas antes de tudo isso, eu preciso falar uma coisa muito importante, que sem isso você vai sempre sofrer. Primeiro, eu comentei hoje, eu fiz um post falando sobre o vocabulário e o comportamento vitimista e protagonista e deu o que falar. Achei maravilhoso todo mundo entendendo sobre isso e questionando também. Eu gosto que me questionem. Por quê? Porque a gente não deve realmente acreditar em tudo que a gente vê. A gente tem que questionar. Então, olha, o comportamento aí, o vocabulário, na verdade, vitimista ou protagonista, ele vai ditar o nosso pensamento, consequentemente o nosso sentimento, a nossa ação e o nosso resultado. Então, veja só, se você ficar o tempo todo mergulhada nesse tipo de vocabulário, veja, ninguém me apoia, porque tudo é mais difícil pra mim. Ai, mas eu não consigo porque eu não tenho XYZ. Pra mim é mais difícil porque, isso. Você sempre tá justificando, você está dando um motivo. E ele é plausível, tá? Não tô dizendo que é mentira o que você tá dizendo, não. Ele é plausível, ele é verdade. Muitas vezes você não está fazendo determinadas coisas por conta daquele motivo. Tá tudo bem, isso não você não tá errada. Mas você manter esse vocabulário, você externalizar tudo isso sempre pra você, são afirmações, então você afirma cada vez mais isso pra você mesma, isso vai te trazer um sentimento ruim. Então imagina que você fica mergulhado o tempo todo dizendo assim, isso não é pra mim, não, pra mim nada dá certo, eu não consigo fazer, nossa, não, pra mim é muito difícil, isso não é pra mim, porque ninguém me apoia, ninguém me ajuda em nada, ninguém faz nada pra mim, eu não consigo por conta disso. Se você ficar mergulhada nesse pensamento, qual sentimento que você vai ter? Comenta aqui no YouTube também.
Que sentimento você vai ter se você ficar mergulhada nisso? É um sentimento bom? Você não precisa nem me falar qual é o sentimento, mas é um sentimento, ele é positivo ou ele é negativo? Quando a gente fica o tempo todo ali nessa, ai, pra mim nada dá certo, ai, isso aqui não é pra mim, ai, ninguém me apoia, sabe? Eu queria tanto fazer tal coisa, mas ai, eu não tenho apoio de ninguém. E muitas vezes o apoio que a gente quer, ele não é um apoio financeiro. Na grande maioria das vezes não é o apoio financeiro, é o apoio moral ali, né, de incentivo mesmo. E aí, esse tipo de vocabulário, esse tipo de pensamento, ele vai gerar um sentimento. Esse sentimento, muito dificilmente, ele vai ser positivo. Ele gera um sentimento negativo. E esse sentimento, ele vai te levar a uma ação. Que é, ou isso pode te impulsionar, ou isso pode te sabotar, te limitar. Quando você tá nesse tipo de pensamento, essa ação que você tem, ela vai te levar muitas vezes a paralisar, porque você acredita que ninguém te apoia, que você não vai ter apoio de ninguém, que isso pra você vai ser muito difícil, e aí você faz o quê? Você desiste daquilo que você queria. Por quê? Porque um terceiro não acreditou em você, um terceiro não te apoiou, e aí por esse motivo você desiste. Então veja, quando eu falo de vocabulário vitimista, ele vem nessa linha. Esse vocabulário, você começa a falar esse tipo de coisas pra você mesma. Isso vai gerar um pensamento, que vai gerar um sentimento, que vai te levar a uma ação. E essa ação vai te dar um resultado. Qual resultado você quer? Então, quando a gente pensa em vocabulário vitimista, é nesse ponto que eu quero chegar. Tudo bem? Aí a gente tem também o vocabulário protagonista. O que é o vocabulário protagonista? O protagonista, ele não é aquele que quer agradar todo mundo. Muito pelo contrário. O protagonista, ele entende que, independente do resultado que ele tenha, a responsabilidade é dele. Independente do resultado que ele venha a ter, se é positivo, se é negativo, é de responsabilidade dele. Então, por exemplo, eu não tenho apoio de ninguém. Então, o que eu preciso fazer para que eu tenha? E aí, quando a gente lança para o nosso cérebro algum questionamento, ele vai nos dar a resposta. Então, se você fala assim, ó, o que eu fiz para merecer isso? Ele vai te dar uma resposta. Muitas vezes ele vai falar assim, minha filha, aquela vez lá, ó, você tacou pedra na cruz, aquela vez você fez tal coisa. Agora, quando você lança a pergunta assim, ó, qual a minha responsabilidade nisso? O que eu posso fazer para que isso aconteça? Ele também vai te dar as respostas. E essa resposta pode ser, olha, de repente, se você trouxer resultados, aquela pessoa vai confiar mais em você e vai te dar mais credibilidade. Isso é só um exemplo, mas o vocabulário protagonista, ele é aquele que assume o comando. Ele é aquele que vai assumir de fato o controle. Muitas vezes, assim, existem coisas que nós não temos controle, né? Mas daquilo que está sob seu controle, assuma ele. Então, o vocabulário vitimista e protagonista, ele vai te levar a um resultado. Que isso fique muito, muito claro, tá? Porque é isso que depende aí os nossos resultados. De verdade, da maneira com que a gente age, fala, pensa, tá bom? Tudo isso impacta para nós, para os nossos resultados. Então, em primeiro ponto, livre-se do vocabulário vitimista. Então, já foi pontuado aqui o vocabulário vitimista e o vocabulário protagonista. Segundo ponto, existem aí 2 níveis da falta de apoio. 2 níveis. Então, primeiro, a pessoa que não te apoia, primeiro, ou ela não tá nem aí pra você, realmente você é indiferente pra ela não tá nem aí pra você se você tá bem, se você não tá, ela é indiferente. Você e sei lá, uma árvore seca aqui é a mesma coisa. Então, entenda. Ou se a pessoa não tá nem aí pra você, você tá muito aí pra ela e ela não tá nem aí pra você, ou, que é o segundo nível, essa pessoa te ama. Como assim, Bruna? Se me amasse, ia estar ali torcendo por mim. E não é verdade. Não é 100% verdade isso. E eu vou te explicar melhor um pouquinho sobre isso. O que acontece? As pessoas que nos amam, elas querem o nosso bem. Pode ser até inconscientemente, mas elas querem o nosso bem. E lembra no início da live que eu falei que você não precisa de apoio quando você faz algo comum? Você precisa de apoio quando você faz algo diferente.
Porque o diferente, ele vai despertar nas pessoas um certo medo também. Então, se o teu pai, se a tua mãe, se o teu esposo, teus irmãos, teus tios, enfim, que seus amigos não acreditam, não botam fé em você e não te apoiam naquilo que você está fazendo, muito provavelmente eles não têm conhecimento sobre aquilo, sobre aquela profissão, sobre aquilo que você está investindo. Então, eles têm medo de você quebrar a cara, eles têm medo de você se dar mal, de você perder tempo, de você perder dinheiro, de você se frustrar. Então, no mecanismo de defesa, eles não te dão apoio para você seguir aquilo. Faz sentido? Então, olha só, muitas vezes aquilo que a gente acha que é, pô, essa pessoa não me ama, muito pelo contrário, ela te ama muito a ponto de querer o seu bem. E olha como isso, vou te falar que não é fácil a gente ter essa maturidade e entender sobre isso. E eu vou explicar pra vocês aqui, vou contar uma coisa que aconteceu comigo, que eu na época sim fiquei muito chateada, mas entenda agora o X da questão. Eu me lembro que quando eu sou formada em Educação Física, eu tenho a licenciatura e bacharel em Educação Física, e um tempo depois eu fiz a minha pós-graduação em treinamento, fisiologia e treinamento. E quando eu saí lá da faculdade, a primeira coisa que eu fiz, eu passei a mão no telefone e liguei pra minha mãe. Mãe, olha, eu tô aqui. Eu lembro exatamente onde eu estava. E eu peguei o telefone e falei, mãe, eu acabei de fazer minha inscrição na pós. Super feliz. Ela foi a primeira pessoa que eu dei a notícia, que eu falei que eu ia fazer minha pós. Sabe o que a minha mãe me respondeu? Ela falou assim, ó. Mas quanto que você vai pagar? E, gente, sério, até quando eu morava com ela, eu nunca dependi dela pra nada nesse ponto, né? Já adulta, eu não dependia financeiramente da minha mãe. E quando eu fiz a minha pós, eu nem morava mais com a minha mãe, eu já tinha aí alguns anos de casada. E ela falou assim, tá, e quanto que você vai pagar? Eu achei aquela pergunta esquisita, aí eu falei, X. Ela, se você acha que vai te ajudar, vai ser bom, tá, legal. Eu desliguei na hora. Eu falei, então tá, tô dirigindo, eu preciso desligar. Porque me deu uma vontade de chorar. Que eu falei, não é possível. Como assim, gente? A minha mãe. Que mãe que não ia ficar feliz, orgulhosa da filha que tá ali estudando, tá se desenvolvendo. E minha mãe me dá uma dessa. Eu falei, como assim? Eu fiquei muito mal por um tempo com aquilo. Isso foi até uma coisa que eu comentei com a minha terapeuta na época. E aí, depois de um tempo, olha só, a gente passa a entender o seguinte, a visão dela sobre aquilo. Na cabeça dela, qual que era a preocupação dela? Será que ela tá fazendo isso, mas será que quando ela terminar essa pós, vai ser financeiramente benéfico para ela? Por exemplo, será que fazendo essa pós, ela vai ganhar mais? Né? É a realidade dela e a gente vê o outro com a nossa lente, com os nossos olhos, né? Então, essa era a visão dela. E aí, ela fez esse comentário pra mim e eu fiquei indignada. E depois de um tempo eu entendi que tá tudo bem, esse foi só o olhar dela, a visão dela, a preocupação dela. Era se aquilo ia ser bom pra mim. Ela só não se expressou da maneira que eu esperava. Na época eu fiquei muito chateada com isso, mas aí eu entendi que isso, na verdade, foi um mecanismo de proteção, né? E, na verdade, não o contrário. Mas eu entendo que na hora a gente não pensa nisso. Mas a gente precisa entender esses níveis aí de apoio, né? Seja familiar, seja conjugal, seja a nível de amizade. E aí, quando a gente entende tudo isso, fica muito mais fácil, fica muito mais leve. Você não leva as coisas tanto a ferro e fogo, sabe? E aí você entende que tá tudo bem se essa pessoa me apoiar aqui do meu lado, tá caminhando comigo ou não. E aí a gente entende o seguinte, então anota aí, segundo ponto, 2 níveis da falta de apoio. Primeiro, a pessoa não tá nem aí pra você, o segundo, ela te ama muito e quer o seu bem, quer só te proteger. E aí, olha só que engraçado. Lembra que eu falei que você não precisa de apoio quando você faz algo comum, você precisa de apoio quando você faz algo diferente. E quando a gente faz algo diferente, a gente precisa ter muita coragem, sabe por quê? Porque a gente vai pagar um preço. Quando a gente faz algo comum, entenda o seguinte, olha, você fez algo comum.
Você tá fazendo algo comum aqui, não era o que você gostaria de fato, de repente, mas tá fazendo algo comum, todo mundo aceita, todo mundo, é legal o que você tá fazendo, mas é algo comum, não é nada do que você gostaria de fazer. Nesse momento, você tá pagando um preço. Você tá pagando um preço, olha só, vamos lá. Ou você paga um preço à vista ou você paga um preço a prazo. No longo prazo, quando você faz algo que todo mundo faz, você tá recebendo o benefício à vista, certo? Só que a longo prazo, isso pode te custar muitas coisas. Isso pode te custar um arrependimento, isso pode te custar Sabe quando você olha pra trás e você não se orgulha de você? Isso pode acontecer, é um preço que se paga. Agora, quando você faz, muitas vezes, aquilo que você gostaria de fazer, você também vai pagar um preço. Muitas vezes o preço à vista, ele é a solidão. Você tá sozinha nessa. Ninguém tá ali te apoiando. Você não tem ninguém pra se amparar. E aí, nesse momento, você tá sozinha. Você tá pagando um preço. Aqui, no curto prazo, é um preço à vista. Hoje, você tá aqui sem apoio nenhum. Mas, no longo prazo, quando tudo isso der certo, aí você vai começar a receber os benefícios disso que você pagou à vista. Entende o seguinte, o preço à vista, quando você tá ali, você vai fazer uma compra. Aí você, poxa, custa 10 mil reais, você paga de uma vez, dói de uma vez. Depois você vai passar ali o ano todo tranquilo, assim, parcela. Quando você parcela alguma coisa, você deixa para pagar a longo prazo, você vai pagar ali durante 5 anos aquilo ali, todo mês você vai lembrar daquilo. É confortável você parcelar, entenda? É confortável, não é? Porque você vai ter ali mensalmente uma tranquilidade. Mas, mensalmente que eu digo assim, o à vista ele não vai pesar, mas mensalmente você vai ter aquela lembrança, você vai ter aquilo ali. Lá na frente você vai ter visto o quê? Que você pagou um puta de um juros que você poderia ter evitado. Entende quando eu falo do pagamento à vista, o pagamento a prazo? E aqui eu não tô falando de dinheiro, tá? Tô falando do seu tempo, tô falando da sua qualidade de vida. Isso vale pra você também, que de repente resolveu fazer um exercício físico, fazer uma dieta dentro de uma casa que todo mundo só come fast food o dia inteiro. Você vai pagar um preço ali à vista, que todo mundo vai olhar pra você e falar, você tá doida, você tá louca, ai pra quê? Come essa lasanha, come essa pizza, imagina, para de frescura, virou fitness agora é crossfiteira. É isso, né? Você vai pagar esse preço todo mundo tira sarro de você, ninguém vai te apoiar, as pessoas não vão te ajudar, vão chegar com um bolo na sua frente. Mas você está determinada. Mas ao longo prazo, você vai ganhar saúde, você vai ganhar qualidade de vida, entende? Tudo quando a gente decide ser diferente, fazer algo diferente, a gente tem um preço a pagar. Então, qual preço você está disposta a pagar? O preço de acreditar em você e fazer aquilo, independente se você tem apoio ou não, ou o preço de abandonar tudo aquilo que você quer, porque as outras pessoas, porque aí você vai fazer algo que todo mundo faz, e aí você vai ser aceito por todo mundo vai estar ali junto com você, quentinho, gostosinho, confortável, e lá na frente você fala, poxa, passou a vida toda e eu não fiz aquilo que eu queria, hein? Que preço que você quer pagar? O preço do orgulho ou o preço da decepção? É sua vida, é minha vida. Eu poderia hoje, olha só, não tá aqui dando a cara a tapa pra vocês. Muita gente que eu conheço entrou aqui na live e muitas pessoas podem falar assim, ah lá, Bruna, a louca da live, mais uma live que ela tá fazendo. Eu poderia muito bem não tá aqui fazendo isso e não tem ninguém falando se eu tô fazendo live ou se eu não tô fazendo live. Por outro lado, eu poderia falar assim, nossa gente, eu podia impactar tantas pessoas, eu não fiz por medo, por vergonha, por pensar no que os outros vão falar. Entende? É o preço que a gente paga. Então, qual o preço você está disposta a pagar? Se você quer fazer algo diferente, você tem que ter essa consciência. Você tem que estar disposto a pagar um preço. Seja ele à vista, seja ele a prazo, a longo prazo. Entende? Então, esse é o terceiro ponto. Comum versus diferente. Quem que você quer ser? Você quer ser mais uma pessoa comum, que faz o que todo mundo faz, é aceito por todo mundo, porque você faz o que todo mundo faz, você não precisa de apoio nenhum.
ou você tá disposto, disposta a fazer o que você ama. E muitas vezes fazer o que você ama nem é tão diferente assim, mas pode ser diferente do seu ambiente, do ambiente que você está inserido, inserida. Então isso é muito importante a gente entender e a gente saber o que faz sentido pra gente e o que não faz. Porque veja bem, quando a gente faz alguma coisa que faz sentido pro outro, a gente se anula. Agora, quando a gente entende o que faz sentido pra gente, pode não fazer sentido pra outra pessoa, pra sua melhor amiga, pro teu pai, pra tua mãe, pro teu marido. Mas se faz sentido pra você, vale a pena. Vale a pena você pagar o preço. Deixa, fica. Não tem problema se ninguém te apoia. Seja a pessoa que vai te apoiar. Eu trago aqui hoje pra vocês 2 pontos, 2 passos que vão te ajudar muito nessa questão. Nessa questão de, ai meu Deus, ninguém me apoia, o que eu faço? 2 passos que vão te ajudar muito. O primeiro, ninguém vai acreditar em você se você só falar que aquilo é bom. Se você falar que não, é legal, isso aqui, olha, é muito bom isso, olha aqui, né, ó, teoricamente é muito bom. Ninguém vai acreditar em você se você não mostrar resultado na prática. Então, se eu pudesse te falar uma coisinha pra você, de uma vez por todas, parar de achar que as pessoas têm que te dar um apoio. Convença pelo exemplo. Você sabe, você tem a visão de que aquilo ali é bom. Você tem a visão de longo prazo, eu falo que é a visão de águia, né? A águia, ela voa alto, mas ela enxerga de longe. Não é? Então, que sejamos águias. Que tenhamos sim essa visão de longo prazo. Olha, eu sei porque que eu tô fazendo isso aqui. Eu sei porque que eu tô dando minha cara a tapa aqui pra X pessoas. Eu sei porque que eu tô fazendo isso. E assim eu quero que você também faça. Convença sempre pelo exemplo. E eu não tô falando que você precisa convencer ninguém, não. Você não precisa provar nada pra ninguém, tá? Além de você. Se é que você precisa provar pra você. Mas é muito bom a gente olhar pra trás e sentir orgulho da gente. Então eu quero que você olhe pra trás daqui 1 mês, 1 ano, 2 anos, 5, 10, 20 anos e tenha orgulho da decisão que você tomou hoje. E muitas vezes, por que eu tô falando isso, né? Entra ano, sai ano e a gente tá acumulando meta. A gente não tá realizando. A gente tá acumulando meta. De repente, entra um ano de pandemia e aí, né? E aí muvuca todo mundo. Então, vamos entender que as nossas metas, elas são realizadas dia após dia. Aquela salada que você deixou de comer, aquele treino que você deixou de fazer, né? Aquela noite que você ficou sem dormir, trabalhando. Tudo isso vai impactar na sua vida de alguma maneira. Sabe quando aquela tarefa extremamente importante que você procrastinou, talvez ela vai fazer falta pra você em algum momento. Então entenda aquilo que você quer daquilo que você vai fazer. E você vai convencer, é matemático. Se você fizer aquilo que você sabe que você precisa fazer, faz bem feito, você vai convencer pelo exemplo. E isso é uma característica da liderança. Líderes convencem pelo exemplo. Não é falando. Um líder, ele não vai virar para uma equipe e falar assim, olha gente, vocês vão ter que entrar, vocês vão ter que fazer X de venda, para isso vocês vão ter que fazer tal coisa, tá bom? E aí ele mesmo não faz. Imagina aí você com o teu chefe, com o seu encarregado. Se ele falar para você fazer uma coisa e ele mesmo não faz, você vai dar credibilidade para ele? Ele vai ter credibilidade ali com a equipe? Não vai. O mesmo acontece com a gente. Se a gente é igual a mãe que fala pra criança assim, não é pra você comer doce, ela vai e come. Não pode falar palavrão. E fala. O que a criança vai entender? Ela não vai pelo que você fala, ela vai pelo que você faz. E o adulto também é assim. Isso é uma coisa que a gente aprendeu lá na infância e a gente carrega, viu? Não subestime isso, não. A gente carrega isso. A gente também aprende pelo exemplo. Quando você vê ali, ó, e aí é uma coisa muito legal que eu vou falar aqui daqui a pouquinho, que você está inserida no ambiente. Quando a gente fala assim, eu não tenho apoio, ninguém me apoia, ninguém me ajuda, ninguém faz nada, primeiro, você vai ali convencer sim pelo exemplo. Mas sabe o que você precisa fazer?
às vezes, o ambiente que você está inserido, que você está inserida, ele não vai te ajudar. Ele não vai te ajudar a realizar, a atingir aquele objetivo que você almeja. Então, imagina que você está aí querendo entrar para uma vida mais saudável. E aí você quer fazer exercícios diariamente. Você quer comer de uma maneira mais saudável. Como que você vai fazer? Você vai estar inserida onde? Você vai pra galera do fast food, pra galera do bar, ou você vai estar num... Por isso que grupo é muito legal, né? E você vai estar inserida ali num ambiente onde as pessoas, onde elas treinam, onde elas fazem dieta, você vai contratar um nutricionista, você vai pra uma academia. Em que ambiente você vai... Qual ambiente, responde pra mim, qual ambiente vai te dar mais resultado? Qual ambiente tem a possibilidade de te dar mais resultado, vai? Não é nem qual vai ser, mas qual você acha que vai te dar mais resultado? Se você quer emagrecer, se você quer uma qualidade de vida, você vai estar inserido em que ambiente? O ambiente do bar e da coxinha ou o ambiente da academia, do treino, da dieta? É meio matemático, né? Porque o ambiente influencia sim, gente. E aí eu te falo uma coisa. Se ninguém te apoia, encontra a sua tribo. E se você não encontrar, cria a sua tribo, cria a oportunidade. Ai, mas ninguém me apoia aqui no empreendedorismo. Encontra uma empreendedora, faz um grupo de mastermind com ela e seja a sua motivação, seja a pessoa que te apoie. Encontre a sua tribo. Você quer treinar, você quer emagrecer? Poxa, vai pra academia, faz o que aquelas pessoas fazem. Contrata um personal, contrata um nutricionista, esteja inserida nesse ambiente, esteja inserido nesse ambiente. Siga pessoas que vão te ajudar a atingir esses objetivos. Imagina que você quer ali super emagrecer, você só segue aqueles Instagrams de comida gostosa, aqueles Instagram de receita, que vai 559 latas de leite condensado. Como é que a sua cabeça... Ó, lembra? Pensamento gera sentimento. Você começou a ver ali aquele monte de comida gostosa. Gente, é claro que você vai ter vontade de comer. Aquele pensamento vai gerar um sentimento de vontade. Você quer comer aquilo ali. Qual que é a sua ação? Comprar o negócio para comer. Não é muito simples? Pensamento gera sentimento. Sentimento te leva a ação. E essa ação te traz um resultado. Que resultado você quer ter? Onde você quer estar inserida? Entende? Então, é muito importante que você entenda que o ambiente, ele é muito importante para você, para atingir suas metas. Você não precisa de ninguém te apoiando, você tem que ser o seu apoio. E a partir disso, você vai, sim, convencer pelo exemplo. As pessoas vão olhar para você com admiração, com orgulho. As pessoas vão olhar para você e falar assim, caramba, olha aqui, ó. A Kelly é muito determinada. Olha lá o que ela fez. Vou lá perguntar pra ela o que ela fez. Que eu quero aquele resultado também. Seja o exemplo e lidere pelo exemplo. Convença pelo exemplo. Então, a partir desse momento, você vai entender que você não precisa do apoio de ninguém. É muito bom ter apoio, viu? Eu não vou negar. É muito bom você ter do seu lado uma pessoa que te apoia. Mas se você sabe que o que você está fazendo se você tem propósito naquilo que você está fazendo, só faz. Fecha os seus olhos para tudo e todos que não acreditam em você, que não apoiam você e que não querem ver seu bem. Lembra? Lá, os dois níveis da falta de apoio, ou a pessoa não tá nem aí pra você e você tá ali, ó, dando uma moral pra ela. Ai, porque, nossa, a Maria nunca falou nada pra mim. Nossa, a Maria não tá nem aí pra você, a Maria nem sabe que você existe. E não tá errada. Ela tá lá preocupada com a conta dela de CPF que tem que pagar. Ela tá preocupada com o boleto que atrasou. Ela tá preocupada com o filho que tá doente. Ela não tá nem aí pra você, e você deixando de fazer uma coisa por causa da Maria. Entenda, você não precisa do apoio de ninguém. Você precisa ter propósito e saber o que você quer. E caminhar em direção a isso. Ponto. É isso que você precisa fazer. Esquece, fecha o mundo aqui, ó, pra negatividade, pra quem não tá nem aí pra você. Seja a pessoa que você deseja. E olha só uma coisa muito importante quando a gente fala, porque ninguém me apoia. Você apoia as outras pessoas? Vou te dar um exemplo por mim, tá?
Eu sou aquela pessoa assim, ó, se você vende pano de prato, eu posso não estar precisando, eu vou comprar pano de prato de você. Se você vende bolsa de crochê, eu vou comprar de você. Eu não gosto, não faz parte do meu estilo, mas eu vou encomendar e eu vou comprar de você. Você vende, sei lá, qualquer coisa, trufa, eu posso não comer, mas eu vou comprar de você. Eu apoio, eu dou maior força para as pessoas, mas você é essa pessoa? Porque se você não é a pessoa que apoia outras pessoas, nem pense em reclamar. Porque primeiro a gente tem que fazer. Lembra do exemplo? Se você também quer apoio, apoie as outras pessoas. E vou te dizer que isso não é nem pelo resultado só, mas é pela mentalidade. Quando você está inserida nessa mentalidade, você tem essa visão, isso volta para você. É uma questão de energia. Não é nem a Bruna falando, gente, é a lei do universo, de dar e receber. Então, se você quer algo, seja a pessoa que você gostaria de ter do lado, né? Então, vamos lá, vamos relembrar aqui os pontos principais da live de hoje. O que fazer quando ninguém te apoia? Já vai comentando aqui o que mais te marcou, hein? Primeiro, livre-se do vocabulário vitimista. Lembra? Ai, porque comigo não acontece nada, porque comigo... Isso vai te... Pensamento gera sentimento. Sentimento leva a uma ação e a ação é o seu resultado. Então, vigia, minha filha, vigia o teu pensamento, tá bom? 2 níveis da falta de apoio. Primeiro, a pessoa não tá nem aí pra você e você tá dando uma moral pra ela. Segundo, a pessoa te ama, ela só tá te protegendo. Pode ser louco, mas é verdade, é real. Terceiro, comum versus diferente. Se você quer fazer coisas diferentes, esteja disposta a pagar um preço. Esse preço ele pode ser à vista ou ele pode ser a prazo. Você quer pagar agora ou você quer pagar no longo prazo? Entenda o que faz sentido para você. Vale a pena hoje pagar o preço à vista aqui da solidão, de empreender? Empreender é sozinho, gente. Você pode ter apoio sim, mas empreender é algo mais sozinho, mais solitário, né? Diferente de você estar num ambiente ali de trabalho, numa empresa cheia de gente, você vai bater papo o dia inteiro. Empreender muitas vezes é sozinha. Que preço que você quer pagar? Se você tem visão nisso, tem propósito, tem clareza, que preço você quer pagar? Esteja disposta a pagar o preço. E você vai pagar, independente de qual você escolher, você vai pagar. E 2 passos aí, o quarto ponto, são 2 passos que vão te ajudar nessa questão toda, que são: convença pelo exemplo, primeiro. E segundo, encontre a sua tribo. Se você não encontrar a sua tribo, o que você vai fazer? Vai criar a sua tribo. Tá certo, gente? Entenda, você não precisa de apoio quando você faz algo comum. Segundo, se você quer fazer algo diferente, tem que estar disposto a pagar esse preço. Livre-se do vocabulário vitimista, não dependa do apoio externo. Olha, se tem uma coisa que eu posso te falar assim com muita clareza, não dependa disso. Se você depender, você vai estar sempre condicionada, sabe? Por exemplo, assim, ó, eu te amo se você fizer tal coisa. É uma condicional. Por que filho é amor incondicional? Porque você vai amar aquele filho mesmo se ele fizer besteira, né? Então, se você estiver condicionada eu só vou fazer tal coisa quando fulano me apoiar. Eu só não faço porque fulano não me apoia. Você tá condicionada, você tá numa condição. E você vai ficar correndo atrás do rabo. Desculpa aí o linguajar, mas você vai ficar nessa, andando em círculos. Porque se a pessoa não te apoiar, você não caminha a sua vida. É a sua vida. Ninguém mais vai dar foco nela. Cerque-se de pessoas que querem vencer. Quando eu falo encontre sua tribo, é nesse viés. Cerque-se dessas pessoas que têm o mesmo objetivo em comum que você. É muito mais certo de você ter o seu resultado estando num ambiente rico, tá? E eu falo rico em conhecimento, rico em motivação, rico em abundância, tá bom? Rico em mentalidade, pessoas que vão te elevar seu nível. Esteja inserida nesse ambiente, tá bom? E tem um mentor para você encontrar sua tribo, você vai estar acompanhando aquela pessoa, fazer o que essa pessoa está fazendo. Tenha um mentor, tenha alguém que vai falar, te dar o caminho das pedras. O que você precisa fazer, vai te ajudar, vai abrir seus olhos.
Esteja sempre atento nesse ponto, isso é muito importante. Então, se você quer, sei lá, de repente, quer fazer uma alimentação saudável, procure um nutricionista, nesse ponto ele vai ser um mentor para você. Entende? Sempre em qualquer âmbito, seja ele qual for, tenha um mentor. Tá certo, gente? Conta aqui pra mim, fez sentido? Tá fazendo sentido tudo isso? Quem aqui sofria com isso, de não ter apoio? Sofrendo porque não tem apoio de alguém pra empreender, pra fazer alguma coisa nova, alguma coisa que tá disposto ali? Conta pra mim. Alguém aqui sofria disso? Ai, meu Deus, não tenho apoio, meu marido não me apoia, minha esposa não me apoia. É muito mais difícil quando a gente começa sem apoio, muito mais. Mas não é impossível, não. Aí, assim, ai, que bom. Não é impossível, a gente só precisa ter um propósito, ter clareza do que a gente quer. Já sofri muito com a falta de apoio, agora eu vou e faço. É isso aí, você é a única pessoa que precisa acreditar em você e fazer acontecer. E aí, quando você tiver lá decolando já, estiver lá em cima, as pessoas vão falar assim, sempre acreditei nela. Mentira. Pega isso, é mérito seu. Tá bom? Já passei por isso, é libertador quando a gente vai na real e encontra o caminho. É, exatamente. Então, por hoje é isso. Um beijo pra você e até lá.